graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Eu Creio na Pregação, programa da Igreja Batista Central na cidade de Feira. Nós louvamos a Deus, nós estamos já há mais ou menos 2 anos aqui com o programa Eu Creio na Pregação e nós temos a certeza que este programa tem sido bênção para muitas vidas. Você está vendo aqui essa camisa que eu estou vestido, os abaladores do mundo. Na verdade, este é o segundo tema do acampamento Farol Jump, na sua segunda edição. O ano passado nós trabalhamos com o tema O Momento é Agora. E agora neste ano nós estamos trabalhando dia 30 de novembro a 2 de dezembro, 660 jovens estarão reunidos no acampamento cristão Manaim. Você não pode perder, pastor, líder, traga a sua juventude em nome de Jesus. Serão 3 dias dentro daquele espaço, dias intensos, onde nós seremos ministrados. Nós estamos na oportunidade trazendo Ministério Filhos do Homem, lá de Pato Branco e Curitiba. Já está tudo certo com eles. Os 3 dias dentro do evento, Ministério Filhos do Homem. Pastor Zezinho de Minas Gerais também estará conosco. Muitos mobilizadores aqui de Salvador, pastores aqui da região, muitos ministérios de louvor, teatro, dança, você não pode perder. Serão dias intensos na presença de Deus e nós, na verdade, estamos querendo que o Senhor a cada dia esteja nos usando para apontarmos uma direção em Cristo Jesus para a nossa juventude. Nós não podemos ser rãs na chaleira. Você sabe que uma rã, se você joga uma rã na chaleira quente, ela salta. Mas se você coloca uma rã dentro de uma chaleira fria e liga o fogo brandamente, ela morre contente. E é isso que está acontecendo. A nossa juventude tem morrido contente. Tem jovens que estão conquistando na sua vida material, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, mas o espiritual está se esvaindo. Nós vivemos num tempo de muito entretenimento e nós não podemos deixar a lâmpada apagar, meu amado. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para marcar uma geração e nós propomos esse tema este ano, os abaladores do mundo. Quando Paulo e Silas chegaram em Tessalônica, lá os moradores disseram: estes que abalam o mundo chegaram até nós. Então nós queremos que uma nova geração de abaladores se levante para nós sacudirmos a nossa geração. Em nome de Jesus, serão dias intensos ali no acampamento cristão Manaim. Você pode estar ligando para 9129-6319 ou 3625-0446 e fazer a sua inscrição, buscar mais informações. Em nome de Jesus, vamos lá. Farol Jump, segunda edição, 30 de novembro a 2 de dezembro. Dias marcantes para a sua vida, dias que com certeza o Senhor falará profundamente ao nosso coração. Se nós formos para a história da Bíblia, nós vamos ver que muitas vezes Deus esperava, usou pessoas se prepararam o tempo inteiro para serem usadas por um momento. Então, amados, nós cremos que este acampamento, Farol Jump, naqueles dias ali, são poucos dias, mas são dias que Deus fala intensamente, não apenas através dos ministradores, mas nessa comunhão de mais de 29 igrejas unidas ali com o mesmo propósito de serem edificadas no Senhor. Nós não temos expectativas no homem, a nossa expectativa não está Ministério Filhos do Homem, Pastor Zezinho, os pastores que estão mobilizando, não. Nossa expectativa é em Deus. Agora, Ele usa as pessoas que Ele escolhe. Então, em nome de Jesus, vamos também nos juntar a esta nova geração de abaladores. Pastor, líder, entra lá no site do Movimento de Juventudes e você vai conhecer mais um pouco sobre este projeto. Amados, eu gostaria nesta hora de mandar um abraço para a secretária da Igreja Batista Central, a nossa amada irmã Neide. Que Deus te abençoe, Neidinha, esta irmã que tem sido uma bênção ali na vida da Igreja Batista Central, é uma das secretárias. Queremos mandar um abração também aí para o pessoal da cidade de Lapão, que está ligado aqui também na nossa programação, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco nesta tarde sobre o consolo de Deus em meio às inquietações do nosso coração. O texto se encontra em Jeremias capítulo 45. O consolo de Deus em meio às inquietações
do nosso coração. Lerei o texto nesta hora. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim, porque acrescentou-me o Senhor tristeza sobre a minha dor. Já estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Pelo que assim lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda a terra. E você está buscando grandezas? Não as busques, pois eis que eu trago mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a ti e a tua alma por despojo, em todos os lugares por onde fores. Meu amado, Baruque, na verdade, ele foi um escriba, também amigo de Jeremias. E diz a palavra do Senhor, amados, que Jeremias ditava aquilo que ele recebia de Deus, ele falava, e o escriba Baruque, ele copiava. Mas diz a palavra também, amados, que uma perseguição se levantou contra o profeta Jeremias. E quando esta perseguição se levantou, nós vamos ver o que vai acontecer aqui agora, no capítulo 36. Eu gostaria de ler alguns versículos. A Bíblia diz que Jeremias, ele recebeu uma proibição. O profeta de Deus, né, porque a palavra profeta significa pró, em favor de, fetes, falar. Então, profeta é aquele que fala em nome de outro. O profeta não tem mensagem própria. O profeta, ele fala em nome de outro. No nosso caso aqui, em nome de Deus. A Bíblia diz que Deus dava a mensagem, ele era o autor da mensagem. O profeta cabia apenas pronunciar. Mas a Bíblia diz que ele foi proibido pelo rei que sucedeu ao rei Josias, o rei Joaquim, proibiu Jeremias de falar a palavra de Deus. Ele estava proibido de falar em público. Então, a Bíblia diz que agora Baruque, o escriba, o escritor, ele não apenas mais entra nessa história como um simples escritor, um simples escriba, mas diz a palavra que o próprio Jeremias, quando ele está ditando as palavras de Deus para que Baruque escrevesse, ele diz: olha, Baruque, eu quero que você vá e leia a mensagem de Deus para o povo. E a Bíblia diz, no versículo de número 8, e fez Baruque, do capítulo 36 de Jeremias, e fez Baruque, filho de Nerias, conforme a tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Então, em Jeremias, ele diz, no versículo 5 do capítulo 36, e Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado e eu não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê o livro que você escreveu da minha boca, as palavras do Senhor, em ouvidas do povo na casa do Senhor no dia do jejum. Então, olha só, Jeremias, o profeta de Deus, está proibido de falar a palavra. Mas agora ele chama o seu escriba e diz: Baruque, eu quero que você vá. O povo de Judá marcou um grande jejum. Eles vão para o templo. Pois eu quero que você leve esta mensagem que você acabara de escrever da parte do Senhor, e eu quero que você leia para o povo. E assim aconteceu. Diz a palavra no versículo 8, que Baruque, ele fez conforme tudo que Jeremias lhe pediu. E a Bíblia diz, amados, que naquele momento que Baruque lê a mensagem do Senhor, porque não era uma mensagem agradável, a mensagem do Senhor dizia que ou o povo voltava, ou eles experimentariam a ira de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, amados, ele não se mistura com o pecado. Existe um tempo também do basta de Deus na vida do homem. Deus é o Deus das oportunidades
E nós devemos ser filhos das oportunidades de Deus. Nós devemos abraçar todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Mas a própria palavra diz que o homem, repreendido muitas vezes, se ele endurece a cerviz, vai chegar um momento que não há mais esperança para ele. Então nós não podemos de forma nenhuma brincar com a graça, com a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que a mensagem era uma mensagem indigesta, não era uma mensagem agradável. A mensagem era uma mensagem dura. E a mensagem era a seguinte: olha, ou vocês, povo de Judá e Israel, vocês voltam para Deus, ou Deus vai levantar o inimigo para que possam vencer vocês, e vocês serão escravos e serão levados para a Babilônia, ficarão exilados durante 70 anos. Esta é a mensagem do Senhor. E ali, naquele dia, era um dia de jejum. A Bíblia diz que um homem chamado Miqueias ouviu aquela palavra e foi contar para os príncipes. E aí, eles se reuniram e disseram: traz este homem para aqui. Traz Baruque. Foi ele que leu? Foi. Então traz ele aqui, porque ele vai falar a mesma coisa para os príncipes. E aqui, você pode ler no versículo de número 15 do capítulo 36, agora está Baruque lendo pela segunda vez, porque a primeira vez ele leu no templo para o povo no dia do jejum. Mas quando Miqueias ouviu aquilo, Miqueias leva a mensagem aos príncipes e traz esse homem para aqui. E agora diz a palavra, no versículo 15, e disseram-lhe: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. Agora Baruque estava lendo para os príncipes. E sucedeu que, ouvindo ele todas aquelas palavras, se voltaram uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos o rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhe Baruque: da tua boca ditava-me todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta, da boca de Jeremias. Então, os príncipes perguntaram a Baruque: dize-nos, foi da tua boca que saiu essas palavras? Os príncipes disseram, Baruque disse: não. Baruque falou aos príncipes: essas palavras foi as palavras que eu escrevi da boca de Jeremias, da parte de Deus. A Bíblia diz que eles levaram esta mensagem para o rei. E a Bíblia diz que o rei Joaquim, ele quer ouvir essa palavra. E olhe a reação do rei diante da mensagem do Senhor que vai ser lida. Então, preste atenção. Primeiro foi lida para o povo, depois foi lida para os príncipes do povo, e agora está sendo lida para o líder, para o rei daquele lugar. Preste atenção qual será a reação. Versículo 21. Então enviou o rei a Jeude a que tomasse o livro, e tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu Jeude aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu que estava sobre o braseiro. Olha só, diz a palavra de Deus que quando o rei Joaquim começou a ouvir aquela palavra, ele ouvia, pegava o rolo, pegava o pergaminho, cortava e jogava no braseiro aceso. Queimava a palavra de Deus. Meu amado, surge aqui uma pergunta nesta tarde. Qual tem sido o lugar da palavra de Deus na nossa vida? Talvez, a semelhança de Joaquim, nós não tenhamos feito o que ele fez. Mas, a semelhança deste homem, estejamos desprezando a palavra de Deus. Este homem escanteou a palavra de Deus da vida dele. Este homem disse: mantenha a palavra de Deus longe de mim. Eu não quero a palavra de Deus.
Deus tem uma mensagem e Ele se importa que nós a conheçamos. Agora, muitas vezes, a nossa atitude é de desprezo e muitas vezes chega a ser de zombaria pela palavra de Deus. Agora eu aprendi uma coisa, meu amado, toda a palavra de Deus é boa. Toda a palavra de Deus é boa, mesmo quando esta palavra me esmaga, mesmo quando esta palavra me fere. Toda a palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é terapêutica, a palavra de Deus é cirúrgica, a palavra de Deus é precisa. Mas Joaquim não entendeu assim. Ele não entendeu as advertências da parte de Deus. Não, eu não quero ouvir. E queimou a palavra de Deus. Mas ninguém pode, amados, escantear a palavra de Deus. A palavra é viva. Diz a palavra que depois que queimou a mensagem de Deus, o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, eu quero que você escreva uma segunda edição. Ninguém vai apagar a minha mensagem. Os homens não querem a minha mensagem, mas eu quero continuar falando com os homens. Escreve aí de novo. Meu amado, que privilégio. Nós aqui, seres tão mínimos aqui na terra, seres tão pequenos, seres tão insignificantes comparado à grandeza do Criador. E este Senhor, Ele quer falar conosco e muitas vezes nós estamos desprezando a palavra dEle. Para que não houvesse celeuma, confusão, Deus, Ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos, amados, ter um guia seguro. Mas muitas vezes, amados, a palavra tem sido desprezada. Infelizmente, em muitos púlpitos também, para a vergonha nossa, a palavra de Deus tem sido desprezada. Prevalece nos púlpitos a psicologia. Na época de Paulo, prevalecia a filosofia, mas Paulo disse: não, eu não vou pregar filosofia, eu não vou pregar religião, eu vou pregar Cristo. Esta é a minha mensagem. Amados, nós precisamos trazer a palavra de Deus de volta para as nossas vidas, para as nossas comunidades. Nós precisamos crer na suficiência da palavra de Deus. E aqui, Deus diz: Jeremias, ele rejeitou a minha palavra. Jeremias, o rei Joaquim queimou o livro, queimou a palavra. Eu quero que você escreva de novo. Agora tem uma coisa: você vai escrever coisas que vão agora condená-lo mais do que antes. Porque ele acionou as consequências indesejáveis da vida dele. Porque quando o homem liga a sua vida no pecado, ele está acionando as consequências indesejáveis. É impossível você escolher as consequências. Você pode escolher o seu caminho de erro, de pecado, de rota de colisão contra a vontade de Deus. Agora, as consequências que este caminho trarão para a sua vida, esta você não escolhe. E elas são indesejáveis. Então, quando se liga a vida do homem à vida do pecado, a vida da comunidade à vida do pecado, na verdade, nós estamos ligando também a ira ao castigo de Deus. Porque a Bíblia diz que quem é filho, Deus corrige. Triste do homem que andando no erro não ser corrigido. Este homem pode ter certeza que ele não faz parte da família de Deus. Mas quando nós andamos na família de Deus, quando nós somos filhos de Deus, nós sempre seremos corrigidos. E diz a palavra de Deus em Hebreus que a correção, no momento, ela parece que não é boa, mas depois ela produz frutos gloriosos. E o Senhor disse: Jeremias, versículo 27 do capítulo 36, escreva a segunda edição, porque ninguém vai apagar a minha palavra. Mesmo que os homens não queiram ouvir, mas a minha palavra estará na terra. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o livro,
e as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma-te ainda outro livro, e escreve nele todas as palavras primeiras, que estavam no livro do primeiro volume, o qual queimou Joaquim, rei de Judá. Escreve tudo de novo. E outra coisa, no capítulo 36, versículo 32, na parte B diz: e ainda se acrescentaram nelas muitas palavras semelhantes. Quer dizer, além do que estava escrito na mensagem de Deus, na sua primeira edição daquele livro, o Senhor disse: agora acrescenta mais. Acrescenta mais, porque eles não quiseram ouvir a minha voz. Meu amado, então Deus disse: olha, você está vendo aí Jeremias, não tem jeito, eu dei a oportunidade. A minha mensagem, ela foi lida no templo, ela foi lida diante dos príncipes, ela foi lida diante do rei, oportunidade para todos se voltarem para mim. Eles não quiseram. E isto já tem 23 anos, eu falando, eles estão apedrejando profetas, eles estão matando profeta, agora não tem mais jeito. Eu vou levantar um exército. Eu vou levantar um exército babilônico. Eu vou permitir a invasão e Israel, meu povo, será levado cativo durante 70 anos. Meu amado, quando Deus ele dá a sentença dele, pode orar, jejuar, pode fazer o que quiser, não tem volta. E assim aconteceu. Só que, diz a palavra, e aí agora que entra o tema da nossa mensagem, aonde diz o consolo de Deus em meio às nossas inquietações. Só que o que acontece é que Baruque, ele está escrevendo. Baruque está escrevendo da parte de Deus na boca de Jeremias tudo o que vai acontecer. E Baruque tinha feito planos para a sua vida. Planos de excelência. E Baruque, ele começa agora escrevendo a mensagem do Senhor para os outros. Ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar ansioso. Ele começa a se queixar dentro dele mesmo, a tristeza profunda invade o coração de Baruque. E ali, Baruque, agora, naquele instante, ele preocupado, diz a palavra de Deus que Jeremias, naquele momento, usado por Deus, olha só o que ele diz, capítulo de número 2, preste atenção. Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim, porque acrescentou dor à minha tristeza. Olha só, se nós, amados, que queremos o consolo de Deus em meio às inquietações, precisamos entender que a palavra de Deus, amados, ela penetra no mais profundo do nosso coração. Baruque, ele estava escrevendo a mensagem de Deus para os outros. E ele estava ali dizendo: olha, não adianta os meus planos que eu fiz, planos elevados, planos de excelência. O que adiantou ser fiel a Deus? Tudo vai ser destruído. Deus vai permitir que os inimigos entrem e devorem tudo. Naquele momento que ele estava escrevendo a mensagem, aí Jeremias olhou para ele e disse: Baruque, pare de escrever para os outros, porque agora Deus está falando é com você. E aquele escriba olha para Jeremias e o Senhor disse: o Senhor está dizendo a mim, Baruque, que você está queixoso, que você está dizendo que ele acrescentou dores à tua vida. Mas assim diz o Senhor, Baruque, acerca de ti, você não deve temer, Baruque. Você não deve temer porque eu estou no controle. Você não tem que olhar para a invasão, você não tem que olhar para as circunstâncias, você não tem que olhar para o que vai acontecer, você tem que olhar para mim, Baruque. Foi isso que Deus fez, meu amado. A palavra de Deus penetrou o coração daquele homem quando ele menos esperava. Ele estava acostumado a entregar as mensagens para os outros, mas naquele momento a mensagem
que aquele homem estava escrevendo deixou de ser para os outros, e o Senhor deu especificamente uma mensagem particularizada e disse: Baruque, olha, você diz que você é qualquer um, você diz que você é mais um na multidão, mas eu quero dizer que você está na minha mira, Baruque. Eu te conheço. Você pensa que eu saí do controle? Eu estou no controle, Baruque. Você não deve olhar para o momento, você deve olhar para mim, Baruque. Olhe para mim, Baruque. Confie em mim. A sua parte é confiar. Meu amado, é incrível o poder de penetração da palavra de Deus. Nós, muitas vezes, a semelhança de Joaquim, este rei, nós estamos desprezando a palavra. Mas esta palavra, ela continua sendo a palavra viva. Esta palavra continua sendo a espada cortante de Deus. Esta palavra continua sendo o martelo que esmiuça a pedra, que esmiuça o mármore. Esta é a palavra do Senhor. Ela é viva. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Temos abandonado a palavra de Deus. E nesta tarde o Senhor está dizendo para cada um de nós: eu quero que vocês tragam de volta para a vida de vocês a centralidade da minha palavra. Porque esta palavra não é uma palavra de homens, esta palavra é a palavra de Deus. E ela deve prevalecer na nossa vida. A palavra de Deus precisa ser trazida de volta. Nós não podemos esquecer a palavra do Senhor. Você pensa que eu esqueci de você? Você pensa que você é qualquer um? Não, você está na minha mira. Agora presta atenção, uma coisa é o que eu digo, a outra coisa é o que Deus diz. Está escrito no versículo 2 do capítulo 45, 52 capítulos tem o livro de Jeremias. Este é o menor capítulo de Jeremias, é o que mais fala profundamente ao meu coração. Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste, olha só, assim diz o Senhor Deus acerca de ti, ó Baruque. Você disse isto, mas Deus está dizendo outra coisa. Uma coisa é o que Deus diz, a outra coisa é o que eu digo. Uma coisa é o meu diagnóstico, a outra coisa é o diagnóstico de Deus. No diagnóstico deste homem, ele disse: está perdido. Se a invasão está vindo, se o exército babilônico está vindo, eu também serei destruído. O Senhor disse: você não é mais um na multidão. E a palavra de Deus diz, amados, que Deus escondeu a Baruque e a Jeremias. Está escrito, lerei para você, capítulo 36, a Bíblia diz que quando aquele rei Joaquim, ele ouviu a palavra de Deus, que era uma palavra desagradável para ele, ele disse: mande matar Jeremias e mande matar Baruque. Mate o profeta e mate aquele que está com ele, o escriba ou o escritor. Mate os dois. Olha o que Deus fez. Capítulo 36, versículo 26 de Jeremias. Antes, Joaquim deu ordem para que matasse Jeremias e Baruque, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os tinha escondido. Mas o Senhor os tinha escondido. Meu amado, não tem nada melhor do que nós nos escondermos em Deus. E aqui, Deus aparece para Baruque e disse assim: olha, Baruque, você está inquieto, não está? Pois em meio às suas inquietações, eu estou te olhando, você está na minha mira. E aí, amados, o segundo aplicativo que nós podemos tirar desse texto é que o importante, amados, não é termos sucesso. O importante é cumprirmos a missão. Deus disse para Baruque: Baruque, você busca fama, você busca ser conhecido, você fez planos para a sua vida. E você agora está
ouvindo eu dizer que eu vou destruir tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Baruque. O importante é você ser fiel à missão. Você está procurando grandeza, versículo 5 do capítulo 45. Você está procurando grandeza. Você está procurando que o seu nome seja reconhecido. Pois eu quero dizer uma coisa, Baruque. O importante não é a fama. O importante não é ser reconhecido. O importante não é essa grandeza que os homens julgam. Porque a grandeza dos homens não é grandeza para mim. Porque o que é grande para os homens é pequeno para mim. Você está buscando a grandeza aos olhos dos homens. Mas você precisa buscar a verdadeira grandeza diante dos meus olhos. O importante não é você ter este sucesso, que é o seu desempenho diante dos homens. O importante é você cumprir a missão, ser fiel à missão que eu estou entregando a você. Então confie em mim, o que eu estou fazendo, eu mesmo construí e eu estou destruindo. Eu mesmo edifiquei e eu estou colocando no chão. Confia em mim, Baruque, dá para confiar? Dá para você entender que no meu reino as coisas são diferentes? A grandeza que você procura não é grandeza diante dos meus olhos. Meu amado, eu fico olhando qual foi a grandeza do ministério de João Batista. Ter a sua cabeça cortada? Qual foi a grandeza do ministério de Jesus? 3 anos de ministério, quando morre, 500 pessoas estão agora, depois que ele ressuscita, assistindo a ascensão dele para o céu. Ele manda que aqueles 500 estejam em Jerusalém para que ele possa derramar o Espírito. A Bíblia diz que 380 abandonam e só 120 estão nos cenáculos. Que grandeza teve o ministério de Jeremias? Diante dos homens, nenhuma. Os homens, eles buscam sucesso. Mas na palavra, nem sequer existe esse nome aqui. Porque sucesso é aquilo que os homens medem. E Deus, ele não tem esta medida. Sucesso é desempenho diante dos homens. Tem muita gente aí, ó, que está recebendo o aplauso dos homens. Estão reprovados por Deus. Inclusive muitos líderes que neste período político se venderam. Tem o testemunho dos homens, mas não tem o testemunho de Deus. Venderam suas comunidades, parecendo que a igreja é um curral eleitoral. Tem o testemunho dos homens, mas não tem o testemunho de Deus, com chavos terríveis, corrupção terrível nos bastidores, nas escondidas, nas escuras. Depois ainda vai para um púlpito pregar a palavra de Deus. Foram comprados, receberam dinheiro. A Bíblia diz que o Senhor falou: Baruque, você está procurando a grandeza. E essa grandeza que você procura é a grandeza dos homens. Essa não é a minha grandeza, Baruque. E o Senhor promete algo para aquele homem incrível, amados. Em meio à inquietação, em meio à depressão, em meio à tristeza, em meio ao abalo do coração daquele homem, Deus agora traz o terceiro aplicativo para a vida dele. O Senhor disse assim: Baruque, eu quero te dizer uma coisa. Confia em mim, porque o teu futuro está guardado na minha presença. Você disse que você vai ser destruído como qualquer um outro. Não, o Senhor disse: te darei a ti a tua alma por despojo, em todos os lugares por onde fores. Saiba de uma coisa, Baruque, aonde quer que você vá,
aconteça o que acontecer, você já sabe o que eu disse que vai acontecer. Os inimigos virão e você sabe que virão, porque quando eu falo acontece. Agora eu quero te fazer uma promessa, homem. A minha promessa para você, Baruque, é o seguinte: ninguém te toca. Ninguém toca na tua vida, Baruque. Você está guardado. E outra coisa, isto em toda a terra. Aonde quer que você ande, não ande com medo, não ande com temor, porque eu estou contigo. Vale a pena ser fiel a mim. Você foi fiel à minha presença, você foi fiel à missão que eu te entreguei. Eu disse para o povo que se eles não voltassem para mim, o negócio não ia prestar. E eles não quiseram me ouvir, eles não se arrependeram, mas você não é um deles. Você creu, você obedeceu, você pregou a minha palavra. Agora, Baruque, eu quero dizer para você, você está guardado, teu futuro está prometido por mim. Ninguém te toca, Baruque. E ali, amados, aquele homem agora começa a receber o consolo renovador do Senhor, porque ele já estava agora tirando o Senhor Deus como alvo da vida dele. Ele estava buscando a grandeza dos homens. Deus disse: não, não, não. Alinha a tua vida na minha palavra. A minha palavra é um prumo. Mestre de obras, o pedreiro, se ele estiver fazendo uma parede, ele precisa colocar o prumo para que a parede não saia torta. O Senhor disse: olha, Baruque, você está entortando, Baruque. Você está buscando as coisas que os homens julgam grandes. Coloca o prumo da minha palavra na tua vida. Será que a minha palavra só serve para os outros, Baruque? Você está na minha mira, Baruque, eu não te esqueci. Você não vai ser destruído como aqueles que não deram ouvidos à minha palavra. Você e Jeremias, aonde quer que vocês andem, eu estou guardando vocês. Meu amado, uma coisa é você ter o testemunho dos homens. Outra coisa é você ter o testemunho de Deus. Quando você quer o testemunho de Deus, na maioria das vezes, você não tem o testemunho dos homens, não. Olha só, ele foi, pregou a palavra e desagradou o rei Joaquim. Desagradou uma nação. É assim que acontece, meu amado. São poucos da palavra. Nós temos que decidir. Ou eu vou falar a palavra que Deus colocou no meu coração e muitas vezes desagradar aos homens. Não é simplesmente porque eu quero desagradar, é porque eu estou sendo fiel a Deus. Tenho que falar a palavra. Muitos não vão receber a palavra, vão ficar desagradados. Ou eu posso receber a palavra, não falar a palavra, agradar os homens e deixar o coração de Deus desagradado. Que importa ter o testemunho dos homens, se eu não tenho um testemunho de Deus? O importante é o testemunho de Deus. Deus disse a respeito de Jó: observaste o meu servo Jó? Deus viu falando: homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso é maravilhoso. Agora, o que é que adianta ter o testemunho dos homens? Ter o testemunho farisaico? Ter o testemunho da religião? Ter o testemunho dos vendilhões do templo? E não ter o testemunho de Deus? O maior testemunho que podemos conseguir é o testemunho de Deus. Jeremias e Baruque, dois homens que sofreram por causa da palavra de Deus. Mas eles entenderam que o chamado de Deus não era para o sucesso. O chamado de Deus era para que eles fossem fiéis à missão que eles tinham recebido de Deus. E eles cumpriram aquela missão. E Deus disse para eles: eu guardarei a vida de vocês aonde quer que vocês andarem. Em nome de Jesus. Que em meio às suas inquietações, que em meio às suas tristezas, que em meio aos teus machucões, você entenda uma coisa:
Deus jamais te desampara. O Senhor jamais perde o controle. O Senhor jamais quer que você tenha uma relação de desconfiança em relação a Ele. Confie no Senhor. Pode confiar. Porque diz a palavra que olharam para Ele e não foram confundidos. Que Deus te abençoe. Lembre-se que Deus é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estão passando pelas mesmas necessidades. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Quero mandar um abração para todos que estão agora ligados aqui na TV Monte Sião. E lembrar que este acampamento será um divisor de águas na vida dos jovens e adolescentes. Aproveite. Depois do dia 15 de novembro, as inscrições, se ainda estiverem sendo feitas, porque nós cremos que este final de semana, provavelmente nós vamos alcançar o alvo estabelecido de 660 jovens, mas se nós não alcançarmos este alvo, este final de semana, se passarmos do dia 15 de novembro, aí as inscrições sofrerão um acréscimo de R$20. Então, faça logo sua inscrição. Você pode ligar para 91 29 63 19. Pegar mais informações ou 3625 0446. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.